E aí, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Pense Nisso. Como é que vocês estão por aí? E esse podcast, ele tem a intenção, a gente já falou sobre isso, mas vamos reafirmar, ele tem a intenção de trazer pessoas que irão contar um pouco da sua história e também trarão conhecimento que elas têm no dia a dia para te ajudar a pensar, a ter alguns insights e você poder também desenvolver as suas atividades. Então nós trazemos pessoas que contam um pouco da sua história de vida e também falam sobre aquilo que estão fazendo no dia a dia. Antes mesmo de eu apresentar o convidado de hoje, um convidado internacional, inclusive, eu quero te pedir o seguinte, você que está nos assistindo aí, por gentileza, se inscreva no nosso canal, acione as notificações, compartilhe com as pessoas que você acredita que podem ter alguma coisa de boa nesse conteúdo que vai ajudar essas pessoas que você compartilhar. Isso também nos ajuda, porque uma das intenções que nós temos nesse podcast é abençoar as pessoas com o conhecimento das pessoas que vêm aqui como convidados. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso, mais pessoas serão abençoadas. E você é um canal para isso, você é uma pessoa que vai estar ajudando as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o Pense Nisso podcast. E agora falando sobre o nosso convidado, como eu disse, ele é um convidado internacional, ele se chama Rui Daniel Afonso, mas o pessoal conhece mais por Daniel, né? E você já vai ouvir o sotaque dele, é um pouquinho diferente. A maioria das pessoas dele conhecem ele por Daniel. Ele tem 27 anos, ele é formado em gestão e ele acabou vindo para o Brasil, vindo para Curitiba. Ele é de Portugal, ele veio para Curitiba e para atuar numa área de estágio e tal, e percebeu uma necessidade no mercado curitibano, no mercado brasileiro, e ele vai falar um pouquinho sobre isso agora, porque ele trabalha no ramo de gastronomia. Como é que você está aí, Daniel? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Estou super entusiasmado por estar aqui a conversar contigo e vamos lá. Ele tá bem emocionado, né? Porque ele falou, Super. eu sou consumidor do YouTube e é a primeira vez que eu tô dentro de um lugar que faz as gravações e tem a estrutura legal. Normalmente consumo, não produzo, né? Então, Hoje você tá produzindo, exatamente. né? Tá produzindo. Mas seja muito bem-vindo, cara. É uma alegria estar com você aqui. Eu é que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Muito bem, vamos lá. Daniel, para a gente começar aqui, já que você veio, né, de Portugal para o Brasil, fale um pouquinho da sua história. Lá em Portugal você é super novo, super jovem, eu tenho quase o dobro da sua idade, né? Eu estou com 52 anos praticamente, você com 27. Você saiu de Portugal, veio para cá e veio para fazer um estágio, até onde eu sei, e aí começa toda a história. Mas conta um pouquinho da história lá de Portugal, um pouquinho daqui. Como é que você veio parar no Brasil, afinal de contas? Olha, como tu falaste, eu estudei gestão, que é um curso muito relacionado com negócios como um todo. E o plano de carreira normal das pessoas que estudam gestão é ir para uma consultora, uma das Big Four, e fazer uns anos sofrendo em auditoria, praticamente é isso que se diz, porque é muito exigente, e depois acaba por escolher um segundo tipo de carreira, como começou, ou vai para uma empresa por exemplo, como é que eu ia te explicar? Isto é os nervos, aquela coisa. Pode ficar calmo, fica tranquilo. As pessoas acabam por começar a fazer trabalham numa empresa de auditoria. Isto é o que eu estou a falar é o normal, o que se costuma fazer. O que se faz lá na Europa, né? Isso. Costumam acabar o curso, alguns fazem mestrado, outros não. O mestrado é separado. Aqui são 5 anos, lá a licenciatura são 3 e depois tem mais 2 de mestrado, então quase toda a gente faz mestrado. Sim. Vão trabalhar para uma auditora, empresa de consultoria, normalmente é uma das Big Four, que é a Deloitte, KPMG, K, não é K, a gente fala K em Portugal. PwC e EY. E as pessoas trabalham lá há alguns anos e depois disso vão para alguma empresa que eles normalmente têm um plano de carreira melhor, ou seja, menos pesado, enfim. Quando eu acabei o curso, surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio aqui no Brasil, aqui em Curitiba especificamente. E eu, como não queria já seguir o plano de carreira normal... Já queria fazer algo diferente, Exatamente. Já tinha planos diferentes na vida. Exatamente. Eu decidi vir fazer esse estágio aqui, uma empresa chamada SV, que é que se chama Sucesso em Vendas, a empresa. E eu tenho tios aqui. E um meu tio, que é daqui de Curitiba, ele é sócio dessa empresa. Então uma coisa levou à outra.
E eu acabei por vir para aqui fazer o estágio de consultoria. Gostei muito. A consultoria principalmente focada em vendas e em... A gente vai falar um pouquinho sobre vendas hoje. Presta atenção aí, pessoal, a gente vai falar bastante sobre venda hoje. Vendas é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Tanto que eu durante o estágio aprendi muitas coisas. Venda acaba por ser um processo e a empresa foca-se muito nisso. E eu estive aqui durante uns 6 meses, mais ou menos, e durante o tempo que eu aqui estava, eu gosto muito de comer. Comer é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer e valorizo muito. E durante esses meses que eu estive aqui, eu sentia falta de algumas coisas que eu como em Portugal. Comida da minha mãe, comida que eu como lá mais recorrentemente de restaurantes de lá. Coisas que eu sei que eu não tinha aqui. Então a minha necessidade foi uma coisa que eu senti que poderia talvez vir a ser um negócio. Então eu fiz um estudo de mercado baseado no que eu queria comer aqui e acabei por sentir uma necessidade e abri o restaurante graças à minha própria necessidade. Acabei por fazer um estabelecimento em que eu seria o meu melhor cliente. Porque tudo o que eu faço são coisas que eu gosto. Você gosta muito. Exatamente. E acaba por ser um pouquinho isso. Abri o restaurante por achar que precisaria de um restaurante como eu queria. E foi assim que eu aqui cheguei. Estamos abertos agora fazem 3 anos e qualquer coisa. Desses 3 anos passamos pela pandemia inteira. Então foi uma altura mais turbulenta, mas mesmo assim está a correr super bem. Está indo super bem. E daqui para a frente a ideia é melhorar mais ainda, né? E é interessante porque você buscou aquilo que você sentia necessidade, né? E muitos negócios eles nascem dessa forma. Totalmente. Você precisa encontrar a necessidade que o mercado tem e se encaixa nele. Bom, restaurante português tem um monte em Curitiba. Tem vários. Tem alguns. Tem alguns. Mas você mesmo assim percebeu que existia uma necessidade em Curitiba de algo diferente. Eu acho que assim, todos os restaurantes que eu conheço que são portugueses são bons. Todos são bons. Mas eu acho que nenhum é genuinamente português. Vou dar um exemplo, assim, de cara. Em Portugal, ninguém come bacalhau com arroz. Ninguém come. É só com batata. É só com batata, com brócolis, que é uma diferençazinha, mas é a mesma coisa. Legumes, cenoura, coisa assim. E arroz não é uma coisa que nós ligamos com bacalhau, porque inclusive há um prato ou outro que é arroz de bacalhau ou bacalhau com alguma coisa relacionada com arroz. Sei lá, dá para inventar um risoto de bacalhau, dá para fazer esse tipo de coisas, mas não é isso que a gente costuma comer em Portugal. Eu já fiz arroz com bacalhau e fica bom, só que tudo bem, é brasileiro. Pronto, é que isso é uma diferença, isso é só um pormenorzinho, mas que faz muita diferença, porque por exemplo inclusive há muitos clientes que reclamam quando pedem um prato e o bacalhau não vem já junto. Desculpa. E o arroz não vem. Se realmente se pedirem um bacalhau não vier bacalhau é complicado. Aí fica difícil. Mas se não vier um arroz a gente até entende. Exatamente. Mas a pessoa... Isso é uma... Assim, não é todos os dias, mas assim, vamos dizer, uma vez por mês tem alguém que comenta ou reclama. Então, mas eu pedi o bacalhau, o arroz não vem... Esqueceram-se de mandar o arroz. Nós não nos esquecemos de mandar o arroz. O arroz, nós vendemos arroz porque temos que dar essa opção à pessoa, ao cliente. Mas é separado. E assim, se eu pudesse escolher, eu não tinha arroz no restaurante. Só que é muito comum as pessoas pedirem arroz, então nós vendemos, claro. Mas mandar o arroz já com o prato é uma heresia. Não pode. É uma heresia boa. E uma das coisas que eu descobri com você, eu não sabia, porque eu não sou um conhecedor da gastronomia portuguesa, mas uma das coisas que eu descobri é o seguinte, que o frango é algo muito forte, né? Aliás, depois eu falo o nome do restaurante para você saber aí, mas o frango que tu faz ali é bom demais, cara. E é um prato que tem normal em Portugal. Eu estava conversando com uma pessoa que está em Portugal esses tempos atrás, aí depois que eu tinha conhecido aqui, eu fiquei sabendo, realmente, o frango é algo muito forte. Eu comecei a falar no bacalhau porque é aquela coisa do que é tradicionalmente conhecido como português. Sim. Mas a ideia do restaurante inicial, a primeira coisa que eu senti falta, aquilo que me fez abrir o restaurante, foi apenas o frango. Só que assim, eu fiz o estudo de mercado do frango como português. E durante o estudo de mercado eu percebi claramente, se associar a palavra portuguesa à comida, tem que ter bacalhau. Porque o brasileiro conhece como gastronomia portuguesa, bacalhau. Tem pronto.
Mas o nosso carro-chefe é o frango. Nós dizemos frango, e para facilitar, frango ou galeto português, que é a mesma coisa, que é uma expressão italiana, que vem basicamente do frango pequenino. Seria o primo canto, né? O primo canto, exatamente. Seria o primo canto. Exatamente. E assim, eu gosto mesmo de explicar esta parte porque é muito importante. Em Portugal, quando eu morava em Portugal, sempre, até aos meus... Eu tenho 27 anos, estou aqui há mais ou menos 5 anos, até aos meus 22. Quando eu estava em Portugal, o mais normal era, no sábado ou no domingo, íamos a uma churrasqueira, que são os lugares que vendem o frango, e também a costelinha normalmente, e algumas outras opções. Tem uns lugares que fazem, por exemplo, coelho assado, fazem coisas assim. Íamos buscar o frango, batata frita, migas, uns acompanhamentos, vamos para casa e comíamos. Para mim isso é que é o almoço de domingo ou de sábado. Os finais de semana são dias de comer esse tipo de coisas. Tal como aqui se faz o churrasco, lá a carne vermelha não é tão tão em alta assim. Exatamente. É peixe e frango. Exatamente. E ave, né? E ave. Ave como um todo. E suíno também. O porco lá também é muito forte. Nós temos um dos melhores, se não o melhor porco do mundo, que é o porco preto ibérico, que é um suíno espetacular. O famoso pata negra. Exatamente. O pata negra é feito com... Fantástico. Com esse suíno que come as bolotas. Nossa. Um mas é fantástico. A carne é muito bom. É muito bom. É muito bom. Inclusive é uma coisa que eu acho que faz falta aqui, só que daí tem questões que eu não... é biologia, não percebo nada disso. Mas eu sei que o suíno aqui não é tão igual. Não é igual ao de lá. Tem uma variação, que é o porco moura, que ele é criado aqui no Brasil. Tem algumas empresas que criam. Ele é o mais semelhante, mas não é exatamente igual. Acho que a alimentação também não é a mesma, então é aquela coisa. Sim. Mas voltando ao frango, o frango é uma coisa super tradicional de lá, super comum de nós consumirmos. Nós, inclusive, tem algumas cidades em que o prato da cidade é o frango. No Algarve, na região sul de Portugal. Aquela região que tem praias, aquelas falésias lindas. Uma região espetacular para passar umas férias. Tem uma freguesia que faz parte de Albufeira, que é uma cidade chamada Guia. E o frango da Guia, as pessoas vão à Guia só para comer frango. Só. Para isso. Só. Tipo assim, as pessoas estão a passar por lá, não. Que é Guia, vamos lá comer frango. E começa a ser um point só de gastronomia. E tem 2 ou 3 restaurantes lá que fazem isso. E só fazem isso. É tipo um valor por pessoa e só comes aquilo. Como se fosse um rodízio. Sim. Mas assim, então, o frango que nós fazemos aqui hoje não existia. E há vários lugares que fazem frango aqui, tipo aquele frango panificador, um frango mais assim, um frango mais assado. Há frangos bons, mas não é como o que nós fazemos. Quando eu fui fazer o estudo de mercado, a minha ideia era só fazer frango. Mas eu acabei por perceber que por causa do bacalhau e tal, acabei por montar um restaurante português que também tem frango. E como que é fazer esse estudo de mercado? Porque você fez estudo de mercado com a cabeça portuguesa. Você veio com a cabeça portuguesa. Como é que é adaptar esse pensamento de gestão portuguesa, o jeito que você estava acostumado a viver lá até os seus 22 anos, e entrar aqui e ter essas percepções? Por exemplo, você resiste com arroz ainda. Né? Você tem uma certa resistência, mas ok, coloca, tudo bem. Mas como é que é isso na cabeça? Assim? É confuso, não é? Como é que você vence isso? Olha, conta um pouquinho. Eu acho que a diferença cultural está em absolutamente tudo o que a gente faz. Tudo. E quando eu fiz o estudo de mercado, eu não tinha noção nenhuma do que é que não só Curitiba, mas como o brasileiro pensa. Eu não tinha noção nenhuma de como é que as coisas andam aqui, e tem alguns exemplos assim bons. Por exemplo, logo quando eu decidi abrir o restaurante, quando fui efetivamente fazer o estabelecimento e abrir e tudo mais, teve alguma burocracia normal das documentações todas, dos alvarás, prefeitura, não sei o quê, bombeiros, tralalá, que é um pouquinho mais chato do que lá. É mais complexo, né? É mais demorado acima de tudo. Tem mais coisinhas que não tem muito significado. Lá se abre muito rápido uma empresa, aqui demora demais. Lá tem uma entidade que é a empresa na hora. Vais a um lugar, fazes a empresa, demora, sei lá, 40 minutos, 1 hora. Não sei, nunca fiz, mas eu sei que já me disseram que é isso. Me falaram que é assim, eu estive lá esses dias e me disseram que é desse jeito. Certamente para um restaurante também tem aquelas legislações de, lá chamamos já a ASAI, que é como se fosse a vigilância sanitária, os bombeiros, mas mesmo assim tudo é... Muito mais rápido. Foi um pouquinho mais rápido, sim. Mas mesmo assim não acho que seja um motivo de reclamação. Não é tipo assim, é um diferencial, mas não é o fim do mundo. Dá para trabalhar. Agora, tem muita questão cultural de por exemplo, serviços. O frango é feito numa churrasqueira.
E a churrasqueira tem um tamanho específico, com uma altura de brasa específica, com uma rotação específica. É um pouquinho específica, basicamente. Chato. É chato. Mas se fosse diferente, se fosse uma altura diferente, uma rotação diferente, o produto não era tão bom. Então tem que ser assim. E quando eu cheguei aqui como português, eu fiz 5 ou 6 orçamentos de praticamente tudo o que eu fiz no restaurante. E assim, ou a empresa era extremamente bem recomendada, eu na altura estava aqui há pouco tempo, não conhecia muitas pessoas, então as recomendações eram mais baseadas naquilo que eu ouvia falar, não era realmente fidedigno, não tinha os contactos que eu tenho hoje, os grupos que eu tenho hoje. Se eu tivesse, tinha feito tudo um pouquinho diferente, né? Possivelmente. Mas assim, isto faz parte da aprendizagem. A pessoa tem, quanto mais bate com a cabeça, mais aprende. E a churrasqueira é o melhor exemplo. Eu fiz vários orçamentos e um canalizador, um encanador aqui no Brasil. Nós temos um que vai fazer um serviço que cobra, um vai cobrar 100 reais, outro vai cobrar 120, 140, 160, 200 reais. Ou seja, tem aqui Isso? Aqui. Aqui. Temos aqui uma diferença de preços significativa, às vezes para o dobro, ou mais até, mas temos vários serviços com várias diferenças de preço. Quase por regra, o mais barato é ruim, o seguinte não é muito bom também, o próximo, talvez se der sorte, vai ser bom. Isso é prática, você descobriu isso na prática. Isto eu descobri agora. Isso não é estatística que você leu, você descobriu no teu trabalho. Assim, é a minha experiência. Tua experiência. Certamente isso. Que há pessoas que cobram barato e fazem um bom trabalho. Isso foi a experiência que você teve. Mas comigo eu não tive essa sorte. Tudo que eu escolhi o mais barato, sério, tive que gastar mais do dobro para arrumar ou para chamar outra pessoa que faça efetivamente falando. Presta atenção no jeito que você presta o teu serviço, olha só, vai vendo. A precificação é importante. Mas também não adianta cobrar caro e não fazer coisa bem feita. Entregar um trabalho horrível. Exatamente. A precificação, mas qualidade faz muita diferença também. Eu acho que aqui as pessoas têm que pagar pela qualidade. Eu acho que é esse um pouquinho do ponto que eu estou a querer chegar. Querendo ou não, agora vou passar a Portugal. Em Portugal nós até podemos ter a mesma diferença de preço. Normalmente não. Normalmente vai um de ser 100, outro vai ser 110, outro 115. Vai ser uma diferença do mais barato ao mais caro, uma diferença vai ser 50 euros talvez. Isso, ou menos. Até menos. Isso. E todos eles vão ter vão fazer um serviço relativamente bem feito. Talvez o mais caro dê um atendimento melhor, tenha uma estrutura melhor, vá conseguir atender com mais certeza numa urgência, numa coisa assim. E o mais barato seja começar agora, não tenha uma estrutura tão grande, talvez não entenda tanto das marcas de não sei o quê. Tem alguma carência, mas assim, ele vai fazer um trabalho bem feito, não vai... Novamente, pela minha experiência. É isto que costuma acontecer. Certamente há pessoas em Portugal que vão cobrar o valor mais caro e vão fazer coisa mal feita. De certeza. Normal. Não há regra sem exceção. Mas, pela minha experiência, é isto que acontece. E a churrasqueira, por exemplo, não foi com o mais barato, foi com o segundo mais barato. Mas ele passou muita confiança. Tá? Tipo assim, uma pessoa... não... Isto já fiz, isto, tralala. Conversava bem. Bom vendedor. Bom vendedor. Tudo é uma venda. O pós-venda é uma outra história. Exato, mas esse aqui é o problema, né? É que vender é fácil. Não é. Vender é um processo interessante, mas a pessoa mostrar, a pessoa verbalizar acaba por ser fácil. Agora tem que acompanhar e tem que pelo menos cumprir o que é prometido. Manter todo o processo. E assim... Que erro gigante que eu fiz. A churrasqueira que eu era para gastar 10 foi gastar 40 no fim das contas, porque foi tudo refeito, basicamente. E acabou por ser assim que aconteceu, porque eu basicamente tive um fornecedor que não fez um trabalho como prometido. E eu sei hoje que se eu tivesse ido por uma das opções mais caras, eu sei porque alguns desses são meus clientes e eu já estou a acompanhar o trabalho deles. Quando eu for abrir um segundo espaço, eu já sei com quem é que eu vou trabalhar agora, que não me vai incomodar de forma alguma. Espero eu. Era uma opção muito melhor. Isto é um pormenorzinho de como eu, português, vi as coisas. E já agora, português, vamos lá. Aquela piada do português ser burro. É uma piada, tá? Pela minha experiência, novamente, a maioria dos portugueses não são burros. O que nós somos é literais. Nós somos muito literais. Ou seja, quando eu cheguei aqui, outra diferença cultural... O que é dito está na vírgula. Então, exatamente. E aqui tem muito subjetivo.
Aliás, tudo é subjetivo. Não, tudo não. Tudo é extremismo. Extremismo não. Mas uma boa parte das coisas são subjetivas. Eu, como já estou com um pouquinho com um pouquinho da cabeça brasileira, o meu tudo já não é tudo. Não é tudo. Que não é tudo. Mas para você na Europa é tudo. Tudo é tudo. E por exemplo, isto é muito comum. Quando alguém diz, sim, eu vou ver, eu vou lá, nós marcamos, ou a gente marca, normalmente é uma forma de adiar a coisa que nós estamos a conversar com pouca intenção de efetivamente marcar no futuro. Exatamente. Enquanto assim, sim, nós marcamos. Tá, para que dia? Quinta-feira. Está marcado. Não tem dúvida. Não tem dúvida. É o que nós estamos a querer fazer. Vamos efetivamente fazer. E assim, obviamente tem exceções à regra. Nada do que eu estou a dizer aqui é sempre assim, absoluto, claro. Porque mas essa questão de ser literal realmente é fato. É bem diferente. É bem diferente. E a única forma que eu vejo que faz sentido dizer que a piada do português ser burro, não é que ele seja burro, é que o que ele está a dizer é exatamente o que ele quer dizer. Tipo, tem uma piada tosca. Tá tosca. É você que vai contar, eu tá tô aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Há um brasileiro que vai a Lisboa e dá à procura de uma farmácia. E a farmácia é na esquina, do lado. Mas ele não está na esquina, tem que virar à rua, não sabe? Está um português sentado no café. E ele, olha, desculpa, onde é que tem uma farmácia? Ali do lado direito. Ele vai lá, está fechada. E ele volta, amigo, está fechado. Ele, está. Você só perguntou onde tem uma farmácia. Exatamente. Isto é uma coisa que eu vejo, tipo assim, se a pessoa me perguntar, tem uma farmácia? Sim, mas deve estar fechada agora. Eu vou dizer, se é uma pessoa mais velha, com os seus 70 e qualquer coisa, 80 anos, eu vejo acontecer esta situação, a dizer, sim, está. Está fechada. Está. Hoje é terça-feira, está fechada. Então é aquela coisa. Literal mesmo. Literal mesmo. Eu vejo isto acontecer. E este tipo de coisas na vivência, no dia a dia, mudando de país, de Portugal para Brasil, que são países, apesar de serem a mesma língua, são diferentes, acaba por mudar muita coisa. Mas agora já estou relativamente bem habituado a aquela coisa. E emocionalmente, a forma de lidar com os clientes, como que você se virou no começo com isso? Eu acho que quando eu abri o restaurante, era eu, a minha mãe e mais uma ou duas pessoas estávamos lá a ajudar na altura. E tudo era novo para nós. Tudo era recente. Nós estávamos a abrir o restaurante com as receitas de lá aqui adaptadas para serem o mais iguais possíveis, mas alguns produtos são diferentes. Então sempre que entrava alguém naquele início lento em que nós entramos, tem 3 clientes por dia e vai ser uma vitória porque temos 3 clientes por dia. Tudo que era, toda a pessoa que iria lá, toda a pessoa que ia ao restaurante, que voltava, era uma vitória, porque nós ficámos super felizes. A pessoa voltou e adorou e não sei o que, vai recomendar e depois volta no outro dia com outra pessoa. Mas eu acho que o atendimento e a forma de lidar com as pessoas aqui e lá é muito diferente. Sim. As pessoas lá são um bocadinho mais faz e vai, pronto. É muito mais vou usar um termo que a gente usa aqui, muito mais seco. Ele é pam, tam. Eu estive na Itália, num determinado lugar, e aí a gente chegou com algumas pessoas, eu achei muito engraçado. Aí a gente tentou fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. Tinham várias pessoas, fomos querer juntar as mesas para sentar. Quase fomos expulsos do restaurante. Por quê? Porque não pode fazer isso. Deixa que eu arrumo. É diferente. Assim, eu acho que eu acho uma coisa boa daqui, tanto do brasileiro como do Brasil como um todo. Esse tipo de coisas eu acho que são melhores aqui, porque não tem muito mais pessoalidade. As pessoas são mais simpáticas, fazem um esforço para ter um sorriso na cara. Enquanto na Itália, na França, na Espanha e em Portugal é tudo mais ou menos a mesma coisa. O pessoal é tipo assim, não gostou? Então tá bem, vá-se embora. Sabe? Muito simples. Não faz diferença nenhuma a tua vida na minha vida. Tipo assim, exatamente. E também tem uma coisa que eu acho que é destes países que nós estamos a falar. Portugal, Espanha, França não sei tanto, mas Portugal, Espanha e Itália. Vamos dar um exemplo. Vão fazer um prato especial no sábado, no almoço, vão fazer um prato especial. E fizeram 40 pratos. Faço só restaurantes que eu entendo. Fizeram 40 pratos.
Deu 1 hora, foi muito bom, vendeu os 40 pratos. A partir daí fecham o restaurante e vão embora. Está tudo certo. Tipo assim, já vendi o que eu queria, é isso. Boa continuação. E você tem um pouco disso na sua cabeça também com o seu restaurante, né? Porque você tem um horário de fechar ali, você não tem muito aquele jeitão brasileiro, né? Não, porque assim, se nós... Eu percebi isso. Você tem um pouco disso. Não é tanto, não é tão extremo, mas você conseguiu doutrinar os seus clientes, eu acho. De alguma... Sim e não. Porque assim, nós em termos de pratos, em termos de por exemplo, nós vamos fechar, temos estes para servir. Está a correr muito bem, vamos produzir mais alguma coisa porque vamos vender. Agora assim, a coisa de, no almoço, por exemplo, almoçar às 4:30 da tarde, não há, epá, Não há não possibilidade. tem muita lógica. Porque imagina, depois tem uma questão de custo. Se eu manter a brasa do frango, ou se eu manter o forno ligado é mais barato, mas a brasa do frango que é carvão, sempre a alimentar, para a possibilidade de eu vender daqui a 1 hora mais um frango, não vale a pena. Não vale muito a pena. E é business. E é um negócio, querendo ou não, nós, não é muito comum, mas o almoço é o melhor exemplo. Tem às vezes, assim, uma vez a cada 2 meses, quando há uma pessoa que chega lá às 4:30, às 4 da tarde, até pode ter uma mesa ou outra lá que está terminando, está comendo doce, terminando o vinho, alguma coisa assim. E essa pessoa, ele não tem ali mesas, não, é que já estamos encerrados. E se for a ver bem o negócio por trás, a pessoa senta-se, não vai passar menos de 1 hora no restaurante, então a equipa vai estar em prol dessa mesa até às 4:30, 5:30. E às 18 você tem que abrir de novo. Exatamente, tem que ser tudo limpo e tal. Então assim, eu prefiro não fazer aquela venda do que abrir, do que continuar a atender mais uma pessoa. E assim, às vezes as pessoas ficam chateadas, na maioria das vezes elas entendem, porque também almoçar às 4:30 é um pouquinho fora do horário, querendo ou não. Mas eu acho que a diferença principal que eu estou a dizer é que lá as pessoas ficam satisfeitas quando atingem o objetivo. E talvez seja um pouquinho por isso que isto agora vou entrar noutro assunto. Mas eu acho que esse assunto é legal. Eu acho que as pessoas lá na Europa como um todo contentam-se com menos do que aqui. Eu acho que elas tipo não estamos a falar só de parte financeira. A realização pessoal das pessoas, o pico delas acaba por ser mais baixo do que aqui. Dá-me essa ilusão, pelo menos das pessoas que eu conheço, do público que eu converso, das pessoas que eu conhecia lá. Novamente, tudo que eu estou a falar aqui é a minha experiência, não estou a dizer que é a regra. Mas é uma experiência interessante para que as pessoas possam entender essa diferença que existe de um lugar para o outro. E existe. Eu acho que nós, aqui no Brasil, temos uma diferença muito grande, sociocultural, socioeconómica. Temos muita diferença. Tem pessoas que vivem com muito pouco e pessoas que vivem com muito mesmo. E esta diferença, na Europa como um todo, mas a minha experiência melhor é em Portugal, existe, sim, mas eu não acho que exista tanto quanto aqui. Uma disparidade tão grande. Uma Exatamente. distância tão grande. A disparidade, essa é a palavra certa. É a disparidade que existe de estilos de vida cá e lá é estrondosamente diferente. Eu não sei ao certo, eu acho que é um pouquinho cultural, em que as pessoas acabam por se contentar e são felizes, não atingindo tantas coisas. Não acho isso um problema, pelo contrário. Ela vive mais. Ela vive mais, é mais livre. Às assim, 5 da tarde, às 17 horas, ela está indo tomar um café, tá indo tomar uma taça de vinho, tá olhando para o mar, ela não está tão preocupada em se matar de trabalhar até as 22. Em ter mais. Em ter mais. Posse. Isso é impressionante. Se vive melhor. Eu não sei se tem mais... mas eles ganham em euro e aqui você ganha em reais. No final das contas, quando você vai olhar uma coisa ou outra, é meio parecido. É muito parecido. É muito parecido. É que quando você faz a conversão euro para real, tem uma diferença. Mas no final das contas, o valor ganha é quase parecido. Na verdade, às vezes... Assim, uma pessoa que ganha... Vamos dizer... Eu não sei como é que está o câmbio agora. Deve estar uns 5 e alguma coisa. Vamos dizer... Para facilitar a conta, vamos dizer que está a 5. Uma pessoa... O salário mínimo em Portugal... Não é 800 euros, é 700 e alguma coisa euros, acho eu. Não tenho a certeza, mas vamos dizer que é 700 para facilitar a conta. Ou seja, 3.500 reais. Uma pessoa que ganha 3.500 reais aqui, uma pessoa que ganha 10 mil reais aqui, ou seja, que são como se fossem 2.000 euros. Aqui eu sinceramente nem tenho tanta experiência para dizer, mas em Portugal é uma diferença de estilo de vida astronómica. Um casal em que cada um ganha 2.000 euros ou um casal em que cada um ganha 750 euros, 700 euros,
o estilo de vida da pessoa é astronomicamente diferente. Quem ganha 650 euros vai conseguir viver Bem, bem, de forma estável, mais simples. mas sem poder esbanjar muito assim. E assim, mas 750 euros é 3.500 reais. Eu aqui ganho 1.500, mais ou menos. Porque você ganha em euro, mas também gasta em euro. Quando uma pessoa que ganha 2.000 reais aqui paga, sei lá, vamos falar uns 800, ou vai gastar mais ou menos 800 euros, ou 800 reais, desculpa, a 1.000 reais de aluguel, numa região mais afastada do centro e tal. Em Portugal não existe muitas opções de aluguel por menos de 400. Se for um apartamento sem ser partilhado, eu já nem estou a falar nas cidades grandes. Nas cidades grandes podes praticamente dobrar o valor e é um apartamento velho, mal estimado. Ou seja, o custo de vida também é maior. Agora, vamos falar mais para cima. Uma pessoa que aqui ganha 20.000 reais, que são 4.000 euros lá, em Portugal. Assim, de repente, eu consigo nomear algumas pessoas que em Portugal ganham isso. Fora de Lisboa, porque Lisboa tem um padrão alto. Mais alto, sim. Fora de Lisboa. Mas a verdade é que a quantidade de pessoas que regularmente têm um trabalho que paga um salário de 4.000 euros assim, estamos a falar de... É raro. É muito raro. É muito raro. É muito raro. Assim, uma pessoa que ganha 2.500 euros tem um estilo de vida espetacular. Tem muitos patrões, pessoas que têm empresas que ganham menos que isso. Na verdade, a maioria ganha menos do que isso. 4.000 euros é um salário que eu, assim, não é assim extremamente comum. Eu não vou dizer que é 1% da população que ganha isso, mas se me dissessem que é 3%, não duvido. É uma porcentagem realmente pequena. Enquanto 20.000 reais aqui, dependendo do lugar que é, em São Paulo, por exemplo, a pessoa é considerada de estilo de vida médio. Ou seja, em Portugal 4.000 euros não é um estilo de vida... É rico, alto, é classe rico. A. É classe, exatamente. Enquanto em São Paulo, pelo custo de vida que é, estamos a falar de B+, acho eu. Coisa assim. Sei que não é uma pessoa classificada como classe alta. E assim, essa discrepância, se formos para 30, 40, 50, 100.000 reais por mês, em Portugal cada vez há menos e no Brasil cada vez há mais. E isso é uma das coisas que te fez empreender no Brasil também, né? Sim, porque isto é uma justificação muito simples. O Brasil é muito maior. O potencial de crescimento... As oportunidades aqui são muito maiores. Muito maiores. O potencial de crescimento no Brasil não é infinitamente maior, porque isso não existe, mas assim, é exponencialmente maior do que em Portugal ou em qualquer país europeu. São países muito menores, com uma população muito mais diminuta, em que todos os negócios que eu possa querer fazer já existem. Se eu for um gênio, for fazer uma coisa super inovadora, super diferente, em que seja que área for, eu vou me dar bem em qualquer parte do mundo. Mas o quanto eu vou crescer vai depender do meu ambiente. Sim. E assim, estando no Brasil, num país de dimensões continentais, o Brasil é um continente. Isso é uma coisa que o pessoal lá em Portugal não entende. Sim, já fui ao Brasil, eu conheço Fortaleza. Tá. É muito pequeno. Eu fui a Portugal e conheço a Rússia. É a mesma comparação. É muito... Quando nós estamos a olhar para Portugal, tendo em conta que estamos do Brasil, temos que olhar com uma lupa. Olhamos para o Brasil, tiramos a lupa e afastamos o mapa. Afastei um pouquinho o microfone agora. É um país muito grande, com muita oportunidade. Claro que o país, apesar de ser muito grande, tem lugares que não têm tanto interesse de investimento, porque são mais rurais e menos desenvolvidos, e o estilo de vida é tendencialmente mais baixo, então, dependendo do negócio que for, não tem tanto interesse em investir lá. Mas na sua generalidade, Curitiba é uma cidade grande, mas não é a maior cidade do país. Deve estar no top 10, mas não é a maior. Uma das maiores. Uma das maiores. Mas é uma cidade com 2 milhões de habitantes. E é uma cidade com um estilo de vida muito bom, que as pessoas vivem, têm coisas de forma muito acessível, têm uma estrutura muito boa. Mas é apenas uma cidade das centenas de cidades que existem no Brasil, com muito potencial de crescimento, com muita carência. Isso é outra coisa. O potencial de crescimento é sempre relacionado com as dificuldades que o espaço tem, com as carências que existem. A oportunidade de negócio vem sempre em cima de uma necessidade, exatamente, em cima de uma carência. Encontra a necessidade e você encontra o negócio. Exatamente. Foi o que você fez? E voltamos exatamente. Eu senti uma coisa que era uma necessidade própria, fiz um estudo de mercado e acabei por abrir o restaurante
porque a minha necessidade não era só minha. E este princípio se aplica para praticamente qualquer negócio. Em qualquer área na vida você pode aplicar isso. Exatamente. E a parte mais interessante, né? Uma das coisas que as pessoas têm uma certa dificuldade. Eu vou criar um negócio, mas eu preciso ser diretamente desse negócio. Você não é do ramo de gastronomia, não era. Não, você é do ramo de gestão. Ok, você tem um suporte que chama sua mãe. Ela manja de cozinhar. A minha mãe... Eu não sei se ela tem um restaurante em... Não. Mas só ela gosta de Mas cozinhar. a minha mãe é aquela coisa. Ela tem jeito, sabe? Ela Só que ela não fica aqui. E mesmo assim você toca o negócio. Isso que é interessante. Porque eu acho... Ela transferiu esse jeito pra você? A resposta certa é nin. Não é não nem assim. É um intermédio. Eu nunca vou... a palavra nunca é um pouco forte, mas eu não... Teria dificuldade de alcançar a perfeição dela pra isso. Porque ela tem muito jeito. Ela às vezes tem, sei lá, quando eu vou a Portugal, inclusive quando eu vou a Portugal não consigo não engordar, porque eu fico em casa e é aquela coisa, tudo o que ela faz é bom. E quando ela vai fazer algum teste novo, alguma coisa nova, eu tenho sempre aquelas dúvidas de pormenorzinhos de produção, de coisinhas de cozinha mesmo, e ela... É assim, ó. E tem mais praticidade, ela sabe, assim, a minha mãe... Ela não fez nenhum curso, não fez nada disso, só que ela é uma cozinheira de mão cheia, como nós falamos em Portugal. Ela tem muito jeito. E o que eu agreguei, eu acho que para restaurantes especificamente é uma coisa que normalmente na maioria dos lugares falta, que é a parte de tornar a comida um negócio. Porque, querendo ou não, um restaurante é uma pequena indústria. É uma pequena indústria. Pequena normalmente é menor em dimensão, mas tem uma linha de produção. E qualquer prato que sai, se for só pelo toque do cozinheiro, pode ficar sempre muito bom se o cozinheiro for muito bom, mas o cozinheiro fica doente, o cozinheiro tem férias, o cozinheiro tem sempre algumas coisas que vão impossibilitá-lo de manter o padrão de forma consistente 365 dias por ano. Então, querendo ou não, o certo, na teoria, o certo de um restaurante é criar uma ficha técnica e saber utilizar a ficha técnica, que é como se fosse uma indústria. Nós temos sai um bacalhau Gomes de Sá. Você utilizou o seu padrão de consultoria e auditorias e criou o teu processo. Exatamente. O que eu estudei, acho que a faculdade é uma coisa que adiciona algum valor, mas a gente acaba sempre por conseguir aprender mais com a própria experiência. Mas o que eu aprendi na faculdade, quando eu estudei gestão, foi, numa forma genérica, a gerir coisas. E gerir um restaurante é inviável sem a criação de processos. E esses processos são muito lógicos quando uma pessoa conta, mas antes de contar eles ficam ali são um pouquinho sombrios. O Gomes de Sá é um padrão, é um prato muito fácil de explicar. Nós temos, o Gomes de Sá é um prato que tem batata, bacalhau, ovo, cebola cebolada, que é uma cebola confitada, salsinha e azeitona. É um prato mais tradicional, assim, é o há muito brasileiro que chama de bacalhoada, que é como se fosse o tradicional do bacalhau. Não tem arroz. Não tem arroz. Bom lembrar. É bem lembrar. Quando sai um bacalhau, um Gomes de Sá, nós tentamos sempre fazer o padrão do Gomes de Sá. E o processo sai o prato, nós temos que servir, pode ser para a viagem, pode ser para comer no restaurante. Então tem a embalagem necessária e depois tudo o que sai no prato já está preparado, porcionado, temperado e nós só montamos na hora. Faz do restaurante uma linha de produção. Depois vai para o forno, é finalizado com azeite, salsinha e azeitona e sai o prato. Mas para o prato ser assim, hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a o tempo que for, todo o processo antes da própria montagem também tem que ser padronizado. Então, querendo ou não, um restaurante é um monte de processos juntos. Depois, a partir do momento que sai do balcão, é atendimento, é venda, é gestão de clientes, é aquela coisa. E a minha mãe, ela ajudou-me a montar os padrões, em que ela fazia pratos muito saborosos e eu arranjava uma forma de os padronizar. E foi assim que nós montámos o restaurante. Porque essa parte é interessante, né? Você não é a pessoa que mais entende da gastronomia, você não é o cara que mais entende das receitas, mas você pegou um recurso que é a sua mãe, preparou as receitas, você operacionalizou isso, colocou algumas pessoas para trabalhar, que são todos brasileiros, e o prato sai estilo Portugal. Né? Porque você conseguiu colocar dentro de um procedimento, conseguiu colocar os produtos
de qualidade parecidas, e aí você produz muito perto daquilo que você tem lá. Isso quer dizer que é possível para qualquer processo, desde que você faça essa descrição do que tem que ser feito. A cadeira do cozinheiro lá, ele tem que ter uma descrição. A cadeira do cara que vai atender tem que ter uma descrição. Lógico, aí vai ter o jeitão de cada um, mas a linha mestra você tem. E você conseguiu fazer isso. Eu acho muito bacana que vocês conseguiram fazer ali. Eu acho que, assim, não, nada é perfeito. Nós às vezes tem uma Claro, falhas sempre vão ocorrer. aquela coisa, exatamente. Mas é exatamente isso que tu falaste agora. Nós tentamos da melhor. Assim, a nossa equipa é toda daqui, são todos brasileiros. Mas são pessoas, todas as pessoas que estão lá, que ficam lá connosco durante mais tempo, são super, super boas no que elas fazem e super esforçadas. Isso também eu acho que é essencial. Se as pessoas não fizessem aquilo assim à meia boca, como dizem aqui, querendo ou não iam ter muita vontade, não ia ficar a coisa como deve ser e tudo mais. Então são pessoas muito boas e foi uma coisa que também demorou a construir. A equipa em si é uma coisa que é um processo, não existe equipa determinada. Nós estamos sempre tem sempre alguém que pode querer sair ou que tem que sair. Temos que fazer a gestão de qualidade com, às vezes, pessoalidade, porque o ambiente de trabalho é muito interessante, é uma coisa muito, muito relevante. Às vezes as pessoas podem ser profissionalmente muito boas e mas acabam comportamentalmente não são tão boas assim. E criam um ambiente, criam um mal-estar entre toda a gente. Isso não é agradável. Então isso também é muito importante. Mas é exatamente isso. Nós fazemos, apesar de quem está a fazer os produtos, o prato não é português, muitos produtos são, por exemplo, os principais, o azeite e o bacalhau, que são produtos que são a chave dos pratos, são importados. A batata, a cebola, o tomate, tudo o resto não é. Tudo é daqui. Tudo é daqui. Tanto o frango é daqui. Mas para o frango chegar naquele ponto, nós temos uns molhos que são o segredo da coisa e tal. E até acertarmos os molhos, temos que usar produtos daqui para adaptar a receita de lá tem que ser adaptada aos produtos daqui com o mesmo resultado. E eu acho que no fim das contas, tudo aquilo que nós fazemos no restaurante só resulta porque a equipe é muito boa. Mas claro que nós temos que montar os padrões e a minha mãe, inclusive, eu lembrei-me agora, ela está em viagem neste preciso momento e está a vir para cá agora. E sempre que ela vem, é a altura de fazermos coisas novas. Terão sobremesas novas, terão pratos novos. Exatamente. Estaremos experimentando logo lá. Nós vamos montar agora umas variações de sobremesas, em princípio pratos e também entradas. Ou seja, toda a parte do cardápio vai ter alterações. Não alterações, adições. Nós vamos ter alguns complementos. Exatamente. Então este processo que nós estamos a falar vai se repetir agora, durante estas próximas semanas. Temos uma receita, temos uma ideia do prato que nós queremos e temos um sabor na cabeça, que é o que nós comemos lá em Portugal. Agora vocês vão buscar isso. Agora temos que adaptar. Assim, não é adaptar o sabor, é adaptar o processo para chegar no sabor que nós queremos. Porque depois a experiência que importa, no fim das contas, é a do cliente. Quando o cliente vai ao restaurante, tem que comer lá o que ele comeu em Portugal. Tem que, o melhor feedback que eu ouço quando a pessoa está a sair pela porta e está tudo certo, gostaram. A pessoa pergunta, nossa, lembrei-me lá do Porto. Lembrei-me lá de não sei de onde, de umas cidades de Portugal. É o melhor feedback. Significa que a experiência o levou ao lugar que é para levar. Então foi bem sucedido e não é só a comida em si. Tem que ter uma musiquinha de fundo agradável. O clima tem que ser bom. Se o meu sotaque, por exemplo, falando um pouquinho de vendas, o meu sotaque faz uma diferença significativa na venda. Eu até acho que faz mais diferença no atendimento ao cliente do que na cozinha. Porque, querendo ou não, se só tivesse portugueses na cozinha, mas que eles não se preocupassem com um padrão, ou que não ia fazer diferença nenhuma. Talvez iria ser um produto pior do que eu ter pessoas a trabalharem com muita competência e muita qualidade, mas não sendo portuguesas na cozinha, produzindo um prato que eu vou apresentar na mesa com o sotaque português. A experiência para o cliente vai ser mais autêntica do que o contrário. Isso é uma coisa curiosa também. Esse é um ponto interessante que nós conversamos até esses dias. Muitas vezes o brasileiro ele tenta sair daqui e fazer alguma coisa fora, tal, porque ele mesmo não acredita muito no que tem aqui, inclusive na qualidade e no poder que ele tem aqui. E aí quando olha para alguma coisa que vem de fora, dá mais valor.
Inclusive, você usou isso como diferencial para você. Exatamente. Já que valorizam algo que vem de fora, eu sou de fora, então eu vou aplicar isso e vou ter um ganho. Só que a experiência que você tem também com relação a isso é que não é bem isso. A qualidade aqui também é muito boa. Exatamente. E as pessoas precisam ter essa consciência que elas estão produzindo aqui é muito bom, faz muita diferença. Aliás, em alguns pontos, inclusive, melhor do que lá. Totalmente. Assim, eu acho que claro, que tem coisas que, sendo internacionais, são boas e porque têm um padrão de produção melhor e tudo bem, claro que sim, isso não é dúvida aqui, mas sabe o complexo vira-lata? Complexo vira-lata. Tudo o que é nacional, tudo o que é daqui, tudo o que é feito pela minha vizinha, tudo o que é daqui, Eu não valorizo tanto. não é tão bom como aquilo que eu importei, que paguei 4 vezes mais. E assim, tanto exemplo de coisas daqui, produzidas aqui, feitas aqui, que são às vezes muito melhores do que é importada. E é só e simplesmente porque as pessoas às vezes fazem. Às vezes não é nem produto, não é insumo, é simplesmente mão de obra, é simplesmente carinho a fazer. Se eu for falar em comida, então, assim, eu usei isso um pouquinho a meu favor, junto com a coisa da autenticidade. Ou seja, nós somos de lá, Portugal, e somos autenticamente de Portugal, dá para perceber pelo sotaque. Mesmo se eu quisesse Sou fingir. legítimo. Exatamente. O nosso slogan é português de verdade, por isso mesmo, porque nós tentamos mesmo manter uma autenticidade muito forte. Nós não vamos fazer feijoada no restaurante nunca, mesmo nos peçam, porque é uma coisa que não é comum em Portugal. Ou então faço a feijoada portuguesa, que é diferente da brasileira. Mas, por exemplo, a feijoada. A feijoada é um bom prato para exemplificar que eu acho a feijoada daqui muito melhor que a feijoada de lá. Assim, é porque a portuguesa que é melhor? Claro que não. A brasileira é espetacular. E é só um exemplo mínimo. Nós temos muitos exemplos de coisas que são produzidas que falando também naquela coisa dos orçamentos, às vezes, também acontece muitas vezes, em que temos uma empresa internacional que tem um preço, temos uma empresa nacional que tem outro. Muitas vezes a nacional, como entende as carências que o país tem, por exemplo, a adaptação que os carros têm que fazer para virem para o Brasil, de suspensão, de tudo mais. Muito diferente, temperatura. Os carros importados acabam por ter uma performance muito pior do que os nacionais. Sim. Então, assim, é porque é importado que é bom? Não. É porque Não necessariamente. não necessariamente. Pelo contrário. É importado e nós podemos dizer, não, mas é importado, é melhor e tal. Quando na realidade ele foi mais caro, cria mais status pelo preço que a pessoa pagou por aquilo, mas não é melhor. É altamente tributado. Exatamente, altamente tributado, mas não é melhor por si. Acho que há muita coisa que é feita no Brasil que é boa, que é de muita qualidade e que tem que ser valorizada. E junto com isso depois também tem aquela coisa de viver aqui ou viver lá. Às vezes as pessoas pensam que como vão para Portugal, que é o exemplo que eu conheço, não, vamos para a Europa, é muito melhor, é porque nós lá somos europeus, lá estamos. Às vezes a pessoa vai para lá, vai ter um estilo de vida muito pior do que aqui, vai trabalhar muito mais, vai ser muito menos feliz, mas só para dizer que está na Europa está melhor, não devia fazer isso. E tanto, há muitas pessoas que vão a Portugal, passam lá 3, 4, 5 anos e depois voltam e dizem, não, gostei muito, quero voltar para conhecer, mas vou viver aqui mesmo. Muito melhor. Exatamente. Mas assim, querendo ou não, tudo o que nós estamos a falar aqui agora é a minha opinião, a minha experiência. Toda a gente pode ter uma opinião diferente, uma experiência diferente. Na minha opinião e na minha experiência, eu acho que o Brasil, e especificamente Curitiba, que é a cidade que eu moro e que eu conheço, tem uma relação muito boa. Quase, certamente há mais no mundo, mas tem uma relação de qualidade de vida com oportunidade de crescimento muito boa. Eu tenho um estilo de vida muito bom, porque estou numa cidade grande, que tenho uma estrutura completa, não me falta rigorosamente nada, pelo contrário. Tenho algumas mordomias que não teria em cidades menores em Portugal, que eu sou de uma cidade menor, não sou de uma cidade tão grande. Por exemplo, o delivery. O delivery é uma coisa espetacular. Nós podemos ir buscar uma coisa. Eu quero não sei, sei lá, uma pizza. Nós dentro da cidade temos algumas opções de pizza, temos 2 ou 3. Aqui temos centenas. Se eu não gosto desta, tem aquela. E como é isso, é muita outra coisa. A praticidade é muito forte. Eu acho que Curitiba tem um estilo de vida muito bom, tem uma estrutura muito boa, não é aquela confusão, por exemplo, de São Paulo, que também tem um estilo de vida muito bom, mas é muita gente.
Muito fervo. Exatamente. Muito fervo. Tem um estilo de vida muito bom e tem a oportunidade de ser Brasil. O que é que eu quero dizer com isto? O crescimento que o país tem, a capacidade de crescimento que ele tem, é muito grande. Eu acho que uma pessoa que quer empreender, aqui é o lugar. aqui é o lugar. É. Se a pessoa quiser ter um estilo de vida mais pacato, mais tranquilo, menos incomodações, incomodar-se menos. Querendo ou não, acho que não existe segurança em lado nenhum, porque tudo é mutável, tudo pode ter coisas que nós não controlamos. Não existe uma verdade absoluta, até tanto aqui ou lá. Mas se a pessoa procura segurança, tendencialmente lá vai ter um pouquinho mais de segurança do que vai ter aqui, porque tem uma estrutura pública mais desenvolvida, a segurança é um pouquinho melhor, dependendo da cidade, é bem melhor. A estrutura de escolas públicas, por exemplo, aqui a escola pública é um pouquinho desmerecida em relação à escola privada, tanto que as escolas privadas lá são muito menos do que as escolas privadas daqui. Tem várias coisas que quem quer constituir uma família sem se incomodar muito, tem vantagem em ir para lá. Agora, se a pessoa pensa que vai fazer, eu vou para lá durante uns anos, tenho um emprego e daí monto o meu negócio, espero que consiga, que dê certo, mas tendencialmente é preciso ter cuidado, porque para empreenderem em mares vermelhos, onde já existe tudo, onde já tudo está feito, é muito mais difícil e muito mais complexo, especialmente se quiser crescer, do que empreender num espaço em que tem numa localização em que tem espaço para tudo. Tem. Isso foi a força maior para eu tipo, decidir ficar aqui. Eu acho que querendo ou não, fazer um negócio aqui, com o potencial de crescimento que nós temos aqui, tem um fator risco-benefício muito grande. Muito grande. Mas é aquela coisa. Tem vantagens e tem desvantagens. E encarando tudo isso foi interessante porque você começou um empreendimento e logo depois veio um período que trabalhou contra esse tipo de empreendimento, que foi o afastamento das pessoas de tudo. E uma coisa que eu achei interessante, uma vez que nós estávamos conversando, você falou assim, eu tinha certeza que daria certo. Mesmo acontecendo o que aconteceu, você não mudou o passo. Você teve que provavelmente investir algumas coisas que você não estava prevendo que ia investir, você teve que mudar um pouco o teu direcionamento do negócio para poder suportar isso, mas aí teve o delivery que pôde ajudar bastante. Eu acho que isso conseguiu, mas você não foi constituído para isso inicialmente. O delivery segurou as rédeas, vamos falar. Você teve assim. que adaptar o teu percurso. E isso é interessante para quem empreende. Porque às vezes você está indo para um direcionamento, aquilo não acontece do jeito que você imagina, aí você tem que ter uma capacidade de adaptação muito rápida. E como que é essa capacidade de adaptação? Como é que é você, num negócio, num país que você não conhecia direito, bem fundamentado no que você queria fazer, né? Como é que foi para você adaptar isso numa coisa que ninguém imaginava como seria? É necessidade. Né? De novo, né? A necessidade cria as oportunidades ou as mudanças. A pandemia, nós abrimos o restaurante em dezembro de 2019. Ou seja, a pandemia entrou a sério no Brasil em fevereiro, março, acho que foi. De 20. Março de 2020. Foi pior do que se nós tivéssemos aberto já na pandemia, porque nós iríamos abrir com aquela intenção. Nós abrimos o restaurante com a intenção de ter um espaço que venda para a viagem, que as pessoas possam buscar no restaurante e também iríamos fazer entrega. Só queria ter um espaçozinho bem honesto, assim, bastante... Simples é uma palavra que eu aprendi que aqui não é muito boa, mas simples em Portugal é uma coisa que é bem feito, agradável. Sem muita complexidade. É agradável. Enquanto simples aqui parece uma coisa fraca. Não é esse simples, é um simples de uma coisa bem feita, mas simplificada, sem muita complicação, muita coisa assim. E acabei por ter que fazer uma coisa muito diferente, porque continua a ser simples, continua a ser uma proposta muito específica e a proposta em si não mudou, nada. É ser uma coisa autêntica, boa, que tenha um preço justo. Só que, vindo a pandemia, teve a maioria de desvantagens, mas para mim, particularmente, ela teve algumas vantagens. A vantagem principal foi que eu tive algum período calmo, com uma estrutura muito enxuta, que eu pude adaptar praticamente tudo. Tudo que você precisava. Exatamente. Como eu vim de Portugal com uma ideia de português, de estilo português, daquilo que eu conheço lá em Portugal, e querendo ou não, é muito diferente do que é aqui, das necessidades
que há aqui, do que há feito aqui, eu abri o restaurante com uma ideia de fazer pratos baratos, mas baratos na minha concepção de barato, que é um bacalhau entre 40 e 60 reais para uma pessoa, e um bacalhau com uma quantidade de bacalhau, peixe mesmo, menor, para ser um preço mais barato, mas uma coisa que a pessoa tivesse recorrência. Um frango com um preço acessível para atingir o público inteiro, e o público todo, e a ideia seria essa inicialmente. Só que logo aí eu já percebi que estava errado, porque assim que eu abri o restaurante, eu não atingi ninguém. O que é que quer dizer com isto? Quem tinha dinheiro e estava habituado a ir a um restaurante português, quem tem dinheiro e estava habituado a ir a um restaurante português, Queria mais bacalhau. Queria mais bacalhau e achava aquilo uma porção muito mal servida. Mesmo sendo um preço barato, queria pagar mais por aquilo. E para quem iria lá um pouquinho mais pelo preço, primeiro, não ia com muita recorrência e às vezes só por ser português já afasta a pessoa. Segundo, como a pessoa não tem tanta ideia do custo das coisas e da estrutura por trás que é preciso ter, mesmo assim também reclamava que era pouca coisa, ou querendo ou não, eu não atingia. Não deixava ninguém satisfeito. Exatamente. Eu com essa alteração eu acabei por não atingir nem a classe alta, nem a média, nem a baixa. Porque a média praticamente não existe no Brasil, a alta é muito exigente e a baixa é exigente também, mas tem muita discrepância de pagamento. Ou seja, para eu atender a baixa com muita qualidade, eu não consigo trabalhar com produtos como bacalhau. Não dá, porque o custo do insumo é muito caro. É alto. Não, é impossível. Só que eu, como português, com o pensamento do que é feito em Portugal, eu não pensava desta forma. Eu pensava que quanto mais barato eu conseguir vender, mais eu vendo. E é um ciclo. Quanto mais eu vendo, mais barato eu consigo fazer porque tenho escala. Só que isso não funciona no Brasil. A escala tem que ser... Aliás, o muito barato ele é visto como no serviço que a gente estava conversando. Algo sem qualidade. Exatamente. É uma questão cultural. Que eu mesmo entendi isso depois de cometer os erros. Exatamente. E foi uma coisa que eu acabei por ter que levar para a minha precificação. Que assim, o meu restaurante não é um restaurante caro para aquilo que eu ofereço, mas não é um restaurante barato. Porque é impossível ser barato com o produto que eu trabalho. São insumos que são caros. E que aumentaram com a pandemia. Eu lembro-me perfeitamente, quando eu abri o restaurante, a primeira vez que eu comprei bacalhau em caixa, imagina, eu comprei uma caixa de 25 quilos, hoje eu compro, faço encomendas de 200, 250. É uma diferença gigante. Quando eu abri, a primeira caixa que eu comprei de bacalhau, ela custou-me 59 e qualquer coisa o quilo. Depois tinha mais 8% de ICMS, porque a importação vinda de Santa Catarina ou de São Paulo tem essa diferença de ICMS. Isso é o custo. Hoje, se eu comprar o bacalhau a 100 e pouco, está um preço maravilhoso. Está praticamente o dobro. E eu, na altura, também por falta de experiência, todo o cálculo que é feito, por ser o custo do Brasil, tem alguns desperdícios que não há em Portugal, tem algumas coisas que não existem em Portugal, que, pronto, adaptações tivemos que vir a fazer por necessidade. A pandemia foi má, porque o negócio em si atrasou muito, mas teve umas partes positivas que, como o negócio estava a andar mais devagar, tudo o que era feedback que vinha, eu recebia com muita força e transformava em ação. Isso. Tipo assim, o que é que eu estou... Tipo assim, tem feedbacks que não têm... Que pronto, são maliciosos e não têm muito para adicionar, mas tem muitas pessoas que querem ajudar. Tipo assim, olha, eu achei isto. E tipo assim, eu voltaria se fosse diferente. Se não sendo diferente, eu não mudo. Eu não volto. Então, estes feedbacks que são positivos, especialmente as pessoas que acabam por ter alguma recorrência no restaurante, que elas voltam, sempre recomendam, e esse tipo de cliente que é um cliente super fiel, quando ele vê alguma coisa errada e ele fala, temos uma coisa para melhorar. Então foi com tudo isso que nós fomos vendo, com avaliações do iFood, avaliações, mensagens no Instagram, coisas assim, só com delivery, que fomos melhorando. E é um processo. Nós vemos o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem, o que é que estamos a fazer bem, estamos a fazer mal, e vamos melhorando. E chega a um ponto em que nós estamos... Não, agora nós praticamente não temos reclamações, e quando temos reclamações são baseadas em coisas fora do nosso controle, ou que não estão muito fora da curva, e é um padrão que significa, é um ponto em que significa que nós estamos a fazer as coisas como devem de ser feitas. Acabou por ter algumas partes positivas a pandemia. Em alguns termos acabou ajudando bastante. Sim. Mas dizer que foi uma coisa boa é forte. Não foi bom. Não é bom no sentido, claro, em hipótese alguma.
Mas no que diz respeito ao aprendizado para o negócio, ela pode ser usada como positivo. Exatamente. E o que eu tiro disso? Eu tiro disso que, independente do que acontece na minha trajetória, eu sempre tenho fatores que vão me ensinar e farão com que eu melhore. Tudo depende da ótica que eu aplico. Se eu olho para isso como algo, tudo bem, foi terrível, ok. Mas olhando numa ótica de aprendizado, te trouxe crescimento. Exatamente. Os feedbacks, eu tenho que ter humildade para ouvir o que o outro está falando e colocar em prática. E ter a capacidade de discernir o que é bom e o que não é. É verdade. Eu acho que, falando em feedbacks, tem uns pontos que eu acho que são muito importantes, que são culturais. Eu acho que é difícil para o brasileiro dizer não. Dizer não a qualquer tipo de negação. De alguma crítica na cara a cara. Eu acho que é difícil. Acho que tem alguma dificuldade de confronto. Para o português isso não é difícil? Nós temos um pouquinho de... Não é que não seja difícil, mas assim... Porque dizer não faz parte da vida. Aliás, se você dizer sim para tudo, você está ferrado. Exatamente. Eu acho que não é que seja mais fácil, é que é mais aceite. Eu acho que... É mais literal. É muito raro. É mais... Mas é muito literal. raro uma pessoa dizer assim, gostou? Não. Não. E a outra não se ofende. Tipo assim, olha, não é o que eu estava à espera. E eu vou voltar ao estabelecimento, eu conheço a vossa história, eu sei como é que vocês trabalham, mas este prato novo que vocês fizeram... Você consegue perceber por que isso acontece, não? Não, sinceramente... Pela pessoalidade. Aqui o brasileiro leva muito pro lado pessoal. Faz sentido. A gente vai para aquela questão da impessoalidade. Então, quando eu estou falando o produto não é, o produto não é bom. Não é você, Daniel, não é bom. O produto precisa melhorar. É isso mesmo. Tem muita lógica. A questão está na pessoalidade. Eu levo sempre pro lado pessoal. A gente tem dificuldade disso para gerenciar pessoas, por exemplo. Se eu trabalho profissional, eu olho para a atitude que a pessoa está tendo como profissional, não como pessoa. Quando eu vou dar um feedback para ela, olha, o teu processo não está bom. Sabe aquela limpeza que você deveria ter feito na fritadeira e você não fez ou fez errado? Está errado. Não está certo. Você deveria ter feito. O procedimento é tal. Só que ela leva pro lado pessoal. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. É exatamente isso. Faz-me sentido. Eu não tinha associado isso. Tem muita lógica. As pessoas acham que nós estamos a criticar a pessoa. Não é a pessoa. E não é a pessoa. É. Por isso é mais difícil dizer não. Porque aí eu quero manter a minha amizade. Se eu disser não, pode ser que ele não goste. Caramba, se não gostar, porque não quer estar com você. Exatamente. E volta aquela coisa do vamos marcar. Não, e acabou. Não, vamos deixar, quem sabe. A gente vai ver. Disse não. Por que diz isso? Porque não quero ofender. Mas é muito mais simples. Não, eu não vou. Exatamente. Eu não quero. Eu quero. Não é mais fácil? Nesse ponto, o literal do português é muito melhor. Não é que seja fácil uma pessoa criticar, não é isso, mas assim, eu acho que isso realmente eu nunca tinha pensado nisso. É um ponto, provavelmente é isso. A questão da pessoalidade. A gente leva pro lado pessoal e não tem nada a ver com pessoalidade. Não. Venda é a mesma coisa, falando sobre venda. Tudo é uma venda. Tudo é uma venda. Tudo é uma venda. Essa expressão é boa, tudo é uma venda. Porque tudo é uma venda mesmo. Tudo. Nós saímos a algum lugar e nós temos que interagir com alguém por algum motivo. Essa interação é uma venda. Eu estou a vender o que eu quero. A tua imagem, o teu jeito, a forma que você fala, tudo é venda. A roupa que eu levo, a forma como eu me apresento, a postura da pessoa, tudo faz parte de um contexto que gera ou não uma venda. E uma venda não tem nada a ver com parte monetária. Uma venda é uma transação entre dois indivíduos. Pode ser um CNPJ e um CPF, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Pode ser duas pessoas. Eu, por exemplo, com a minha noiva, eu vendi-me quando eu a conheci. E ela vendeu-se quando eu a conheci também. Não é que nós tenhamos feito promessas vazias, não é nada disso, mas ela apresentou a pessoa que ela é de uma forma que eu vá gostar e vice-versa. É uma venda. Tudo na vida é uma venda. Tudo na vida é uma venda. E você estudou isso, né? Você se preparou para isso. E hoje você aplica isso no teu dia a dia, no teu restaurante. Exatamente. E tal. O percurso das pessoas, cada um tem o seu, e é curioso, mas eu ter vindo fazer o estágio em consultoria de vendas foi espetacular. Porque como tudo na vida é venda, eu aprender sobre processos de venda acrescentou muito, muito mesmo. Foi uma forma prática de aprender a fazer aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa. Vender. Seja o que for. Seja o que for. Vender é essencial. E é engraçado, às vezes eu ouço assim, né? Mas você é vendedor.
Não, cara, se você está trabalhando como engenheiro numa empresa, você vai ter que vender o seu trabalho. Claro. Você vai ter que apresentar seu trabalho. Você vai ter que mostrar o que você está fazendo. E é uma venda. E de preferência usar a técnica de venda sem iludir ninguém. Sendo verdadeiro. É uma venda agregada, com toda a estrutura por trás, não é só vender de forma vazia. Não é? Porque senão você vai ter problema no teu pós-venda depois. Exatamente. E aí a qualidade que você está entregando não é a das melhores. E depois a revenda não vai voltar a acontecer. Não vai voltar a acontecer. E o custo de aquisição de um cliente é muito mais significativo do que o custo para manter um cliente. Na vida é sempre assim também. Em qualquer coisa que nós façamos é mais fácil ter uma relação positiva com alguém, seja para o que for, do que nós simplesmente usarmos aquela situação ao máximo, como se fosse extenuar aquilo ali, sugar tudo que tem e depois larga jogar fora. Porque eventualmente lá na frente a coisa pode mudar um pouquinho. E manter essa relação com os clientes é complexa, né? Muito complexa, porque nós queremos sempre agradar, sempre. A nossa intenção como restaurante, pelo menos a minha, é fazer com que a experiência das pessoas seja a melhor possível. E a experiência como um todo. E às vezes há erros, há problemas. Em dias de mais movimento, por exemplo, tendencialmente no fim de semana, nós tentamos sempre agradar e tentamos sempre servir toda a gente, mas tem vezes que tem fila de espera de uma hora e meia e a pessoa não está disposta a esperar. Ela vai embora e se calhar não volta porque ficou incomodada com a situação, ou volta porque está cheio, se está cheio é uma coisa boa, mas vai gerar um incómodo. E nós tentamos evitar isso, mas tem coisas que nosso espaço é pequenino, tem as nossas limitações e tal. Lidar com clientes tem um certo grau de complexidade. Porque, por exemplo, se fosse eu sempre a atender, eu conseguiria manter sempre o sotaque. Sim, mas eu conseguiria estar sempre com um sorriso na cara. Eu vou tentar. Mas a vida acontece e nós tentamos, às vezes as coisas não estão a correr bem e tal. Quando colocamos uma equipa nessa parte da venda, do atendimento, como eu trabalho com um restaurante, o meu exemplo é o pessoal que trabalha, os garçons. Nós fazemos ao máximo para fazer com que eles proporcionem uma experiência boa ao cliente, mas às vezes não é possível, às vezes sai uma coisa menos boa e tal. Até agora, nós nunca recebemos nenhuma reclamação de mau atendimento ou alguma coisa assim, mas tentamos sempre ter atenção com isso. E tem umas figuras que trabalham com você lá, bem carinhosas. Tem. Mas isso é uma coisa boa, eu acho. Ter pessoas com a capacidade de conversar um pouquinho, de dar dizer uma piada de vez em quando, de criar uma experiência boa, não só sendo português, mas uma experiência de comida boa. A pessoa sai para almoçar ou para jantar com a família e quer estar bem num espaço, quer sorrir, quer gostar da comida, mas querendo ou não a comida é uma parte da experiência. Eu agrego em eu ir falar à mesa, tudo bem, então a gostar e tal. A pessoa viu-me no Instagram, a pessoa viu-me ouviu o meu sotaque. Você que é o português, e daí começa uma conversa. Mas às vezes eu não estou, então os garçons têm que fazer um bom trabalho também conversando. Tem uma criança, às vezes tem crianças, a maioria das vezes tem famílias que vão com crianças. Nós temos uns desenhinhos de imagens de Portugal que eles pintam. Isso, assim, não tem custo praticamente nenhum para nós. E para a família, a criança fica entretida naquilo. Gera uma experiência. Gera uma experiência melhor. Depois ela pode levar o desenhozinho da Torre de Belém pintada pela criança. É uma coisa muito simples, mas esse tipo de coisas acho que adiciona algum valor ao que a gente faz. Mas lidar com clientes é sempre complicado, porque não só em restaurantes, em qualquer contexto, lidar com clientes é um desafio, porque nós estamos a falar com uma pessoa que tem uma vivência muito diferente da nossa. Em comida tem um paladar muito diferente do nosso. Tem uma concepção diferente da nossa. Às vezes são pessoas mais exigentes. Exigentes é uma palavra simpática. Às vezes são mais chatos. Varia, né? Aquela coisa. Nós lidar com clientes é sempre um desafio, mas faz parte. E é muito satisfatório quando a pessoa sai do restaurante com um sorriso na cara. Gostei muito, vou recomendar, vou trazer a minha mãe, vou trazer o meu pai. É muito satisfatório. Eu gosto muito do que eu faço nesse aspecto. Traz-me uma recompensa imediata muito boa. Hoje você deixaria de trabalhar com o que trabalha para voltar para a área de gestão ou não mais? Não. A experiência que você tem hoje ela é tão satisfatória ao ponto de não... É muito satisfatório. E é uma coisa que porque eu vejo muito... Imagina, se eu estivesse num ponto em que eu acho que eu não iria avançar mais, em que eu não conseguiria crescer mais, talvez a resposta tivesse alguma reticência. Mas eu, sabendo o ponto em que eu estou e o que nós podemos crescer, não. Eu estou bastante certo que eu estou no caminho certo. E que
juntando que eu gosto muito do que eu faço, e juntando isso ao potencial de crescimento que eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que é isto que eu vou continuar a fazer. E hoje você tem um planejamento para quanto tempo? Nós fizemos uma reforma relativamente grande agora. Dobrámos praticamente o nosso espaço. Continua a ser um restaurante pequeno, mas é um restaurante pequeno com uma estrutura um pouquinho melhor. E a nossa intenção é... Eu tenho um plano traçado para daqui a 3 anos, 5, e uma ideia para daqui a 10. Como eu trabalho com o público, tem uma variaçãozinha de faturamento. Eu não tenho uma maturação de negócio muito grande, porque eu estou aberto há 3 anos, mas apesar de estar aberto há 3 anos, 1 ano e meio foi a pandemia, então não é praticamente você pode falar que é o último ano aí que você está... É que é um ano sólido, exatamente. Um ano que você pode dizer que é verdadeiro. Isso, que eu consigo replicar o faturamento, replicar o que... consigo multiplicar pelos próximos anos. Você consegue fazer uma projeção. Agora você consegue fazer uma projeção. Isso, e nós temos projeção para... A nossa ideia, no médio prazo, é abrir um segundo espaço na cidade. Do outro lado da cidade, nós temos numa ponta, queremos abrir na outra. Mas não é já, imediatamente, é daqui. Você está na região aqui do Campo Comprido. Isso. O pessoal chama aquilo Ecoville. Mas aquilo é Moçungue, Campo Comprido. Moçungue ali. E a ideia é jogar para o outro lado da cidade. Isso. A ideia seria abrir um espaço nos VV, Cabral, talvez a parte mais próxima de cá, do centro da cidade de Bacaxiri. Aquela região que tem uma região muito boa. A ideia seria abrir um segundo espaço lá. Vai depender um pouquinho de como vai ser o ano, mas assim, eu acho que no limite... Daqui a 2 anos eu vou ter o segundo espaço aberto. Acho que antes disso, se aparecer uma oportunidade, vamos abrir, porque depois também depende do imóvel que nós encontrarmos. Às vezes tem estabelecimentos que vão fechar, que são bons negócios pela localização, e comprando um espaço que já funciona é sempre mais barato comprar um espaço novo, fazer tudo do zero. A ideia, num médio prazo, é abrir um segundo espaço e depois constituir uma espécie de uma estrutura de produção, sair da cidade e para outras cidades. Tanto no Paraná como Santa Catarina e depois lá para a frente de São Paulo. Mas eu acho que São Paulo é uma cidade bastante exigente. Sim. E é preciso uma estrutura muito bem feita para ir para São Paulo, porque do Brasil acho que é o mercado o mar vermelho mais vermelho que existe, porque tem muita opção. E ainda mais português lá, né? Ainda mais português. Português lá é forte. Exatamente. A nossa projeção no médio prazo é essa. No longo prazo, a ideia é fazer uma cadeia com uma central de produção, fazer uma estrutura boa. Montar uma franquia? Talvez, depende. Mas eu acho que a franquia é mesmo no longo prazo. Porque eu creio que para uma franquia dar certo, o negócio tem que estar muito bem estabelecido. Muito estruturado, né? Sim. Bem maturado. Porque fazer um restaurante e abrir uma franquia baseada num restaurante, não tem como. Eu acho que, assim, querendo ou não, vai aparecer muito questionamento, muita pergunta baseada em coisas que eu ainda não passei, que nós não estamos prontos para, e como é que eu vou responder a uma coisa que eu não sei qual é a resposta. Sim. Então, primeiro, nós temos de estar muito bem estruturados como empresa pessoal, como nós, mesmo como estamos agora, para daí podermos abrir a possibilidade de outros abrirem estabelecimentos. Legal. E uma coisa interessante é assim, né? Você tem um planejamento para 3, 5, 10 anos. A ideia é abrir um novo estabelecimento em 2 anos. Isso. Só que, se eu não estiver enganado, você hoje já anda pela cidade buscando lugares. Sim. Porque daqui a 2 anos, mas eu vou chegar nos 2 anos, o hoje é muito importante. Se eu ficar focado demais no meu futuro, eu esqueço o presente, que é o mais importante. Exatamente. E às vezes Você tem buscado isso todos os dias, toda semana? Toda a semana. Tipo assim, eu nunca estou... desatento. Nem a dizer, então tá, vou deixar para... Porque se eu fizer isso, eu vou acabar por estar provavelmente podendo perder oportunidades. Porque mesmo que eu não esteja na posição em que eu já posso abrir o segundo espaço como eu quero, é bom eu estar preparado para a possibilidade desse espaço aparecer assim. Então, se ele aparecer, eu quero aproveitar essa oportunidade. Então, você tem que estar ligado. Ficar parado ou ficar assim à espera que as coisas apareçam é a receita para morrer, né? Porque nós ou vamos atrás das coisas ou alguém vai por nós. E essa é a questão do empreendedor. Se eu quero ter uma vida tranquila, não venha empreender. É que tranquilidade e empreendedorismo relativo. São distintos e como eu disse há pouquinho, a segurança, a estabilidade, elas são coisas que não existem na realidade. As pessoas têm... Uma falsa ilusão de... Uhum.
Exatamente. Eu acho que, assim, é claro que quem trabalha registado numa empresa estabelecida, numa empresa que tem potencial de crescimento muito claro, que está numa empresa que dá a permissão de empreender dentro da empresa, tem alguma segurança. Agora, querendo ou não, nada diz que a empresa vai durar para sempre, nada diz nada nos garante o amanhã. Nada. Posto isto, nós, querendo ou não, a coisa de lá é muito mais estável, lá eu sei que eu vou hoje, amanhã pode não ser. Amanhã pode ser totalmente diferente. Eu acho que assim, às vezes as pessoas colocam o empreendedorismo num pedestal, assim, como se fosse uma coisa. Eu acho que um empreendedor é um empresário, acaba por ser um empresário que não herdou nada. Porque há muitos empresários que estão a continuar o negócio da empresa e está tudo bem, não estou a desmerecer, está tudo certo. Mas o empreendedor é aquele que quer passar um negócio em frente, normalmente. Ou um empreendedor é uma pessoa que quer inovar e está no lugar certo para isso, porque há muita gente que empreende dentro de empresas. Sim. Que é tão ou mais importante quanto, porque uma pessoa sozinha não faz nada. Eu seria muito egoísta se eu fosse dizer que o restaurante é mérito meu. O restaurante é mérito de um conjunto de pessoas que eu também me incluo. Se eu não tivesse a equipa que eu tenho, se eu não tivesse a mãe que eu tenho, logo imediatamente não existia o restaurante. Sem a sua mãe certamente não certamente teria. Não existia. Certamente. O seu restaurante existe por causa da sua mãe. Sim, exatamente. E a equipa que eu tenho hoje é uma equipa espetacular, que eles permitem que o restaurante esteja no ponto em que está. E ele só vai aumentar se mais pessoas forem agregadas no mesmo nível das pessoas que eu tenho hoje, com aquela qualidade, com aquela vontade de continuar. Agora vem sempre que vem datas especiais, Páscoa, Sexta-feira Santa, Dia das Mães, de Natal, sempre que há datas especiais o trabalho triplica, quadriplica, são datas com muita procura e datas em que as pessoas estão dispostas a gastar um bocadinho mais para consumir uma coisa diferente. A equipa veste a camiseta, como vocês falam aqui, e vai. E é assim, é muito satisfatório para mim que tenho uma equipa comigo, sentir que tenho pessoas que partilham da mesma vontade de crescer que eu. E claro que tem que ser recompensadas para isso, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa estiver a fazer um horário e faz o horário e não faz mais nada, e a ideia dela é chegar no fim do dia e ir embora, tudo bem. Mas também não espero uma compensação. A contrapartida disso, né? Uma pessoa que vai realmente mostrar que está presente, que quer adicionar, que quer fazer, vai ter que ser reconhecida. Porque se ela não for reconhecida, ela vai para um lugar que vai ser reconhecida. É uma questão de tempo. Então, é aquela coisa. É o equilíbrio que você tem que ter, né? Sempre. É obrigatório. Ou é bem equilibrado dessa forma, ou não se sustenta, as pessoas saem e procuram um espaço melhor. Enfim. Lidar com pessoas, com o público ou com a equipa é sempre complexo. Não há uma facilidade. Mas não tem uma matemática exata. Não existe. Não tem como. Cada pessoa é uma pessoa, cada qual é como cada qual. E não... Nós, se formos querer fazer uma coisa assim objetiva, temos de ter em conta que tem muita variável para chegar naquele ponto. E querendo ou não, qualquer empresa, mesmo mais automatizada do mundo, tem pessoas. E quem toma as decisões são as pessoas. Às vezes uma má decisão pode ser uma coisa que acabe com a empresa, uma boa decisão pode ser aquilo que seja necessário para elevar a empresa para 5 níveis acima, 10 níveis acima. Tudo feito por pessoas. Querendo ou não, as pessoas são a coisa mais importante do negócio. Não só como clientes, mas também como produção. Às vezes as pessoas desvalorizam quem está com eles. Eu acho isso uma calúnia. Assim, uma coisa, está muito errado fazer isso. As pessoas não são ninguém sem a equipa que eles têm. Isso acho que é importante ficar. A estrutura toda depende das pessoas, né? Totalmente. Tem uma estrutura, né? Nós estamos aqui numa sala, tem aqui um prédio e tal. Ela vazia, sem pessoas, não tem sentido. Nem funciona. Então tudo depende da relação que eu tenho com as pessoas. Os meus clientes, os meus funcionários, as pessoas que estão próximas, os meus familiares, tudo vai em cima de pessoas. Tudo. É por isso que a Bíblia tem um versículo, eu gosto muito da Bíblia para aquilo que a gente trata. Sê tu uma bênção. Eu gosto muito desse versículo. Sê tu uma bênção. Ou seja, tudo que você fizer, seja para abençoar pessoas. Quando você faz o seu bacalhau lá da melhor maneira possível, você está abençoando alguém. Quando você faz o seu frango, você está abençoando alguém. Quando você reconhece o seu funcionário, você está abençoando alguém. Quando você reconhece o que a sua mãe fez, você abençoa a vida dela e ela te abençoa. E por aí vai.
E é uma corrente do bem, é uma coisa que só faz crescer. Não tem como ser diferente. E isso é bonito, não? Bonito. Você abençoa as pessoas todos os dias. Esse podcast tem a ideia de abençoar as pessoas. Muitas coisas que você trouxe aqui é com a ideia de fazer com que as pessoas sejam abençoadas por esse conhecimento. As pessoas teriam acesso a você? Talvez não. Agora tem. Vai ficar ali. Né? E essa é a ideia. No YouTube, olha só. E essa é a ideia. A gente faz isso e a gente trabalha nessa forma para que as pessoas tenham uma experiência. Que elas possam ser realmente abençoadas por nós. Porque senão não tem sentido. Não tem sentido nenhum. E falando nisso, né? Pra gente encerrar assim, né? Já estamos aí há um bom tempo conversando. Qual seria um pensamento, um conselho que você daria para quem está assistindo a gente aqui no sentido de eu empreendi, eu fiz isso, eu fiz assado e tal. Se fosse falar, né, para a câmera ali, para a pessoa que está assistindo aqui agora, qual o conselho que você deixa? O que você deixaria para falar para a câmera mesmo? Para olhar para a câmera? Para aquelas pessoas que estão te olhando ali, o fundo do olho, olho no olho. O que você diria para a pessoa que está nos assistindo agora? Um conselho, mesmo na sua juventude dos 27 anos, isso é muito legal, você tão jovem, empreendendo, tendo resultado e creio que está tendo êxito, não só um sucesso, porque está havendo crescimento. Existe uma diferença enorme entre êxito e sucesso. Então, o que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo aí agora? Eu acho que há muitas coisas que são clichê, mas tem muito clichê que faz muito sentido. E a coisa mais importante que eu acho que é válida assim para qualquer pessoa que possa assistir, já está querendo fugir do microfone. Eu acho que a coisa assim, é difícil não dar um clichê, porque é uma coisa que acho que faz muito sentido. Independentemente do que estiverem a fazer, façam com gosto e façam bem feito. Seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, é o principal. Porque se forem fazer uma coisa que não... que fazer só por fazer, não vale a pena. Fazer mais ou menos não resolve. Não vai resolver. Não, independentemente do que for, façam bem feito e tenham um gosto no que fazem. Porque se não tiverem gosto e se não quiserem fazer, procurem outra coisa. Acho que isso é muito importante. Esse é um segredo do êxito, né? Tudo que você fizer, faça bem feito. Eu acho que se não for bem feito, fazer para quê? Falando nisso, tem um outro versículo que diz assim: tudo que fizeres, faça como ao Senhor e não aos homens. Se eu for fazer alguma coisa para Deus, eu não vou fazer da melhor maneira possível? Sim ou não? Vou, né? Exatamente. Então faça o teu melhor. É isso aí. Exatamente. Se fizer o teu melhor, não tem como dar errado, tem? Epá, acho muito difícil. É difícil, não é? É difícil. Pode ter suas dificuldades. E pode ter algumas variações, pode ter um problema ou outro, mas assim, se a pessoa quiser muito, vai resolver e vai atrás e vai fazer bem feito e vai dar certo. Eu acho que praticamente tudo na vida isso faz sentido. Mas eu também tenho 27 anos, tenho pessoas com muito mais experiência do que eu. Então, é aquela coisa também. Tudo o que eu estou aqui a falar não é uma regra absoluta. Mas eu acho que pela minha experiência isso tem resultado muito bem. Com muita vontade e querer fazer o que for, vai valer que vai dar certo e vai para cima. E vai para cima, exatamente. Muito bem. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu. Comecei meio nervoso e tal, mas acho que foi uma conversa. Gostei muito. E aí, o que vocês acharam, né? O Henrique, o Theo, o que vocês acharam? Deu boa ou não? Então, ele conseguiu aí, gente. Passou boa. A fase de nervosismo, tá muito bom. É legal. Então, ainda bem, né? Só para você saber, né? O restaurante aqui em Curitiba é o Afonsos. Ele fica ali no Moçunguê. É muito bom. Vá lá, vá conhecer. Né? Diga que você ouviu o português aqui. vai ser muito legal. E também eu quero reforçar uma coisa, né? Você que está nos assistindo, faça sua inscrição no canal, compartilha, aciona aí as notificações. Toda quarta-feira sobe um vídeo novo, né, no YouTube, e isso vai ajudar as pessoas a terem mais conhecimento também. Tá bom? Te espero pro próximo episódio. Um abraço para vocês e mais uma vez valeu, Daniel. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Joia.